Opa, opa, opa! Sejam muito bem-vindos, né? Fiquem à vontade a mais uma live no Sentido Agora Estou. Tá? Nós temos feito estudos essa semana, um pouco conturbado também, mas toda tarde, às 15 horas, nós estamos tendo estudos. Essa semana nós tivemos um contato com linguística, psicanálise, que culmina na literatura de Lacan, né? Para que tenhamos uma introdução em tudo isso. Sejam muito bem-vindos. Já não compartilho mais, deixa eu... As coisas estão na mão da Amanda, né? Ela vai dar essa continuidade. Pessoal que está assistindo, deixa uma boa noite aí, deixa um comentário, vai ser uma honra. Hoje, reconhecer a perda é o primeiro passo para a nova conquista. Mas, Rafael, o que você está tentando dizer aí, né? Eu perdi um ente querido e eu tenho que reconhecer essa perda para conquistar. Não é assim que funciona o processo do luto, jovem. Tá? Não é assim que funciona. Durante o processo do luto, no caso do ente querido, tá? Nós perdemos por um tempo. Boa noite, Lorém Baixinha, boa noite. Nós perdemos por um tempo a capacidade de amar. Tá? Então fica difícil essa nova conquista. Quando eu falo em reconhecer a perda é o primeiro passo da nova conquista, está relacionado ao quê? Aquele comportamento, tá? Que faz com que nós tentamos manter, mesmo sem ter, Gisela Mâncio, boa noite, boa noite. Mesmo sem ter esse... Sem mais ser viável, sem mais ser benéfico, tá? Eu relato isso num pequeno artigo, está aqui na descrição, tá ok? Então, vamos pensar em uma empresa que antes, em um outro momento, dava frutos. E período pandêmico, bum, né? Cai por terra. E não é mais viável o trabalho naquela empresa. Por mais que eu tente manter essa ideia, né, que irá dar um retorno, por mais que eu tente manter o meu status social, eu não conseguirei, porque não é viável neste momento. Eu tenho que aceitar momentaneamente esta perda. No caso da pandemia, eu digo momentaneamente. Característica de um ego racional, crítico, amadurecido. Aceitar o desconforto momentâneo para um benefício futuro. Mas essa frase também nos remete ao quê? Aquela postura que antes nos dava benefícios, que antes nos era proveitosa. Então nós podemos observar que mesmo durante um período escasso se mantém um comportamento que não está dentro do contexto vivenciado. E por que acontece isso? Né? Porque eu nego a minha realidade. Eu não aceito este momento. Eu passo a negar essa realidade. Eu passo a manter uma conduta de vida que não está de acordo com aquilo que está relacionado aos meus ganhos. Que não está de acordo com aquilo que está relacionado ao meu contato social. Então eu vou negar, eu vou racionalizar, eu vou projetar nas pessoas a culpa de eu estar passando por um momento assim. E eu tento manter o tempo todo, com todas as minhas forças, com todos os meus argumentos,
essa conduta. Quando algo está fora de lugar, impede que outras coisas aconteçam. Boa noite, Menagião, boa noite. Quando algo está fora de lugar, impede que outras coisas aconteçam. Então vamos numa linguagem mais clara. Se eu planto um jardim, né, vou plantar um jardim, e tem uma pedra no solo, eu consigo plantar naquele local? Eu tenho que retirar a pedra, preparar a terra para plantar a semente, cobrir, para que algo novo floresça. Algo novo nos traga benefícios. Uma vez eu ouvi, você tem que saber largar o osso. Reconhecer a perda é difícil, velho, porque nos causa dor. Nos causa dor. Por que a pessoa não aceita colocar máscara? Porque quando eu coloco a máscara, eu percebo que eu sou frágil. Eu não quero essa ideia de fragilidade. Eu não quero pensar sobre a morte. Então eu nego a minha realidade. Eu tenho condutas que não estão dentro desse contexto que nós estamos vivendo momentaneamente. Por um período, eu posso sim aceitar o desconforto de ter os óculos embaçados, né? Mas para algumas pessoas não. Porque é difícil se ver frágil, se ver vulnerável, se ver limitado, se ver finito. Então eu nego essa realidade. Eu justifico a minha conduta com base em alguém que não tem um respaldo científico e teórico para falar sobre a Covid. E o que eu faço? Dissemino mais ainda algo que tira vidas. Por quê? Porque eu não posso me ver frágil. Quando eu aceito que eu não tenho esse status social, quando eu não aceito que eu não tenho aquele emprego, quando eu aceito que a minha empresa faliu, eu começo a trabalhar para uma nova conquista. Quando eu aceito que aquele relacionamento não deu certo, que ele ruiu, isso dói, tá? Eu não vou falar que não dói, que é só uma decisão. Não, meu. Isso vai trazer um processo doloroso em nós. Com o fim do quê? De tirar toda a energia depositada a essa situação, ou seja, status social, ou seja, relacionamento, vai tirar toda essa energia depositada a isso, para que eu possa voltar a viver, para que eu possa voltar a me satisfazer, para que eu possa voltar a me realizar. Reconhecer a perda é o primeiro passo para a nova conquista. Só que muitas vezes, né, nós se vemos emotivos, nós se vemos fragilizados mediante isso. Eu não posso me ver dessa maneira, eu não aceito me ver dessa maneira. Alguém vive de fantasia, pô? Então tem um padrão de conduta que não condiz com nossa realidade. Todo mundo está vendo, só a pessoa que tenta manter isso.
e que impede que ela conquiste um algo mais na vida. Eu estou falando de satisfação, eu estou falando de realização de desejo. Ah, mas esse é o meu desejo. Essa é a minha vontade. É isso que eu quero para mim. Eu não falei para você parar de caminhar. Reconhecer também é mudar a estratégia, é mudar a abordagem, é mudar o como nós vamos lidar com isso. Em um momento pandêmico, existem trabalhos que foram cessados. O que nos cabe, como ser humanos, pais de famílias, maduros, é nos adaptar. Porque eu não posso esperar. As vacinas caminham lento demais. A vacinação está lenta demais. Eu tenho que me encontrar em algo que eu possa fazer. Se esse é o meu desejo, eu vou encontrar um meio de realizar, de conquistar. Tudo começa retirando aquela pedra que me impede de viver a minha realidade. Imagina uma pessoa assim, tentando manter um padrão social, tentando manter uma conduta, tentando manter algo que já não dá bons frutos, tentando manter um comportamento. A cabeça dela toda é voltada para isso, a psique dela está voltada nisso. Negação, projeção, racionalização são mecanismos de defesa da nossa psique e são benéficos, eles não são ruins. Mas quando usados fora de contexto, eles causam afeto, sim. Eles causam desconforto, sim. Reconhecer a perda é o primeiro passo para a nova conquista. É o primeiro passo. Vai ser um processo doloroso? Eu não vou mentir. Não vou falar, você vai fazer isso, vai ser pão. Eu não sou coach. Estou falando de um construto teórico sobre a vida do ser humano, os processos que nos regem, para que a gente tenha uma percepção de como vai ser. Mas acontece diferente para cada um. Pode ser que uma pessoa reconheça aquilo que já não dá bons frutos nela, comece outra prática, uma semana tá ok. Algumas vão precisar de um tempo a mais. Aceitar em um processo de luto que é vivenciado não só pela perda de um ente querido, muitas vezes leva tempo. E quando perdemos algo significativo, onde investimos energia, nós vivenciamos esse processo. E esse processo nos causa dor. Só que essa dor é benéfica. Nós estamos desinvestindo aquilo que nutrimos por aquele algo, para que a gente possa, em outra hora, investir em algo benéfico, positivo. Por um tempo, quem vivenciar esse processo vai ter um mundo cinza. Vai agir por instinto. Mas quando saímos desse processo, encontramos luz, encontramos cores, retomamos o sabor e a vontade de viver. O que se prefere? Viver a fantasia e tentar com todos os esforços manter algo que já não é mais viável? Viver em uma prisão? Essa é a realidade? Estamos presos, se prendemos àquilo, nos limitamos àquilo e não vemos mais outra possibilidade à frente?
ou vivenciamos um processo muitas vezes doloroso, que nos faz aceitar e voltar a viver. A perda não está relacionada somente a um ente querido. Pode ser um curso que você não está conseguindo lidar com ele, que tem trabalho, família. Não estou falando para ninguém sair saindo dos cursos. Mas nós devemos reconhecer o momento, o conceito, se é benéfico, se é viável em nós. Eu não estou falando para desistir. É quando esse comportamento se torna nocivo. É quando esse algo que nos prendemos se torna nocivo. É reconhecer que já não dá mais. Que eu comecei a criar uma realidade, que eu comecei a fantasiar, que eu comecei a negar os fatos para manter aquilo que antes me satisfazia. Um dia ainda pode. Mas para chegar esse um dia, eu tenho que reconhecer que o momento não é este. Para que eu possa batalhar, para que eu possa trabalhar, para que eu possa construir, para que eu possa conquistar novamente este momento. Esse ponto de satisfação. Se nós pegarmos o desenvolvimento psicossexual, nós vamos identificar pontos de fixação. Quando a mente passa por uma crise, por um desconforto, nós tornamos a este ponto. E passamos a reproduzir comportamentos relacionados a isso. Então, quando uma pessoa está ansiosa, está estressada, porque assim, embora ela negue, embora ela racionalize, a realidade está lá. A verdade está lá. Isso você não pode negar. Você sabe dos números, você sabe da conta bancária, você sabe do seu tempo de estudo, você sabe do seu relacionamento, você sabe do seu trabalho. Por mais que você elabore uma solução, por mais que você racionalize, por mais que você justifique, a realidade está presente. Nós devemos ser sábios a identificar isso. Não é porque eu estou desconfortável que eu devo deixar. É uma maturidade aceitar o desconforto para um benefício futuro. Mas em dado momento, quando bem identificado essa situação que nos limita, nós podemos agir. Nós podemos enfrentar. Nós podemos realizar. Reconhecer a perda é o primeiro passo para a nova conquista. Então, quando eu me reconheço preso, quando eu me reconheço limitado, quando eu tiro esta pedra que está sobre mim, eu me liberto. E posso ter ações que me possibilitem a paz que eu tanto almejo. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. Boa noite a todos. Menagião, Gisela, Loren Baixinha, Rosana Marques. Boa noite, boa noite, boa noite. Gratidão por estar sempre disponível para mim. Pessoal, precisa conversar? Me chama. Tá? Me chama. Meu WhatsApp está na página.
Você pode me chamar pelo Facebook, pelo Instagram, me chama, né? Me chama, conta comigo, conta comigo. Aqui vai ter um ombro, vai ter um ouvido e vai ter um retorno positivo mediante ao que você está vivenciando hoje. Tá? Conta comigo. Obrigado pelo carinho, homenageão. Obrigado. Vamos ver aqui o que é antes da Lore. Desculpa, Lore. Manter a aparências é a falência maior. Cava-se um buraco grande, né? E assim, simplesmente é difícil me ver falindo, perdido. É difícil me ver fragilizado. É um processo, como a Loura Baixinha nós vamos comentar, doloroso. É difícil olhar para mim e me perceber falho. É difícil olhar para mim e reconhecer que isso já não dá bons frutos. É difícil olhar para mim e perceber que aquilo que eu estou sentindo de desconforto está relacionado a isso. E é por isso que a mente, a psique, mecanismos de defesa, ela vai se defender daquilo que é desconfortável, daquilo que causa essa situação, essa angústia. E nós vamos negar essa realidade. Tá? Eu vou colocar a culpa no outro por eu estar me sentindo assim. Sendo que é algo que eu não aceito em mim. Eu não aceito em mim. E quanto mais tempo eu passar mantendo esse comportamento, menos satisfação eu vou ter. Mais neurótico eu fico. Reconhecer é 50% da solução, eu acho. É o primeiro passo. Vamos dizer assim, Loren. É o primeiro passo. É o primeiro passo de um processo doloroso. Tá? Instintivamente, nós buscamos se proteger. Nós buscamos uma preservação. Nós buscamos evitar a dor. Óbvio que também a sociedade nos condiciona a paliativos, a mecanismos momentâneos, o que é imediato. Mas muitas vezes a vida acontece aos poucos. Né? Então, quando eu me reconheço, né, quando eu reconheço essa perda em mim, quando eu me reconheço fragilizado, é só o início de um processo. É só o primeiro passo para que eu conquiste algo. Porque eu vou ter que superar a dor de ter perdido. E essa é uma base significativa. Essa sim é uma base significativa. Você não vai ser menos por se reconhecer assim. Você não perdeu experiência. Você não perdeu intelectualidade. Você não perdeu sua capacidade cognitiva. Você não perdeu sua capacidade de labor. Simplesmente percebeu que nessa estrada eu não posso seguir mais. Essa estrada não é viável. O que eu faço? Conversão, contorno e sigo outro caminho. Eu vou para outro lado. A estrada aqui não dá bons frutos. Isso aqui não vai me levar a um destino viável.
Por quê? Existem outras formas de chegar ao mesmo objetivo? Existe. Existem outras perspectivas para a mesma situação? Existe. E nós devemos se perceber dessa maneira a encontrar aquilo que nos satisfaz. Reconhecer a perda é só o primeiro passo de um processo que vai sim nos tomar energia, mas que será benéfico. Ninguém veio nesse mundo para sofrer. Ninguém vem nesse mundo para ficar chorando, para ficar angustiado, para ficar ansioso. Às vezes eu tenho que reconhecer. Pô, não dá mais. Pô, esse estudo, neste momento, não é legal. Então vou fazer algo legal para eles. Algo que tenha repercussão. Algo que nos chame a atenção. Eu tenho que reconhecer. Eu tenho que me perceber. Eu tenho que olhar para mim. Tenho que me olhar, me observar. E saber que eu estou sendo escravo de um cigarro. Né? Saber que quando eu era adolescente, a bebida ela era motivo de festa. Hoje se tornou uma cela. Algo que prende, que limita. Perceba que não está só relacionado a vasolores, não está só relacionado. É reconhecer, meu, perdeu. Que não deu certo. Isso não quer dizer que acabou, pô. O placar só para quando o jogo termina. Eu posso recomeçar, eu posso ressignificar, eu posso usar minha experiência da onde eu tô para seguir em frente, para ser frutífero, para ser positivo, para ser prazeroso, para ser satisfatório. É um processo doloroso? É um processo doloroso. Sim, é um processo doloroso. Tá? Me ver frágil, perder algo, é complicado. Iniciando da fragilidade. Quando o ego está fragilizado, ele tem um estreitamento. Quando acontece esse estreitamento, ele passa conteúdo para as fases, para o mais arcaico, né? Para a parte da psique mais arcaica, que é o inconsciente. E é aí que a gente manifesta essas pulsões, né? Ou de vida, ou de morte, é aí que existe um desequilíbrio. E é aí que eu me entrego à voracidade de comer. Aí que eu me entrego à prática de compra. É um processo dolorido. Mas por que se torna dolorido? Né? Por que se torna dolorido? Porque toda vez que agora eu estou na realidade, eu lembrar daquilo que eu vivi, eu lembrar daquilo que eu tive, daquilo que eu conquistei, eu vou perceber um vazio. Porque naquele momento não é viável viver dessa maneira. Mas por que acontece isso? Porque quando eu passo uma lembrança pelo crivo da realidade, ou existe um desinvestimento da energia. Eu tiro a libido que eu forneci aquilo. E aos poucos, todas as lembranças prazerosas desses momentos que foram vividos, elas passarão por isso. Mas quando se conclui esse processo, a dor cessa. E é aí que nós podemos conquistar. E é aí que nós podemos seguir em frente. E é aí que nós podemos viver. Uma falência não é o fim.
perda de um carro não é o fim. A perda de um cargo não é um fim. É só mais um passo. É só mais um passo. Para que eu tenho que passar, que eu tenho que dar, para que eu reconquiste a minha satisfação de viver. E assim nós ressignificamos muito, viu? Que outrora situações, status sociais, onde depositávamos energia, quando caem por terra e vem a realidade, precisou de uma pandemia para percebermos que não existe salário fixo. Precisou de uma pandemia para perceber isso. Precisou de uma pandemia para perceber que o assalariado também trabalha com incerteza. De uma pandemia. E eu vou dizer uma coisa para a gente sempre trabalhou, a gente sempre viveu com a incerteza, sempre conviveu com a incerteza. Só que nós negávamos essa realidade. Porque era mais seguro, era mais confortável. Segurança. Palavra bonita, né? Palavra bonita. É uma segurança ou são as grades de uma prisão? É uma segurança ou é um cercado para o gado? Questionamento difícil, Rafael. Você não pode falar isso. Fala. Nos limitamos, pois somos condicionados desde a nossa infância a caber no cubículo que as pessoas querem para nós. E assim matamos nossos sonhos, nossa satisfação de viver. Eu não sei em que momento que você está, mas se você tem uma vontade, se você tem esse desejo ainda em você, eu não sei qual é a sua função, comece hoje a trabalhar naquilo que te satisfaz. Comece hoje a buscar o conhecimento que te satisfaz. Não precisa ser frio, não precisa ser vazio. Nossa existência deve ser satisfatória. Tem que pulsar em nós essa pulsão de vida aí, nos encaminhando para a vontade de viver. Satisfatória. Palavra. Subir os degraus novamente dói. Tem que ter garra, ser humilde para si mesmo. E seguir, pois neste momento poucos nos acompanham. A sociedade, infelizmente, sobrevive de aparências e bons momentos. Neste momento, percebemos que a perda é bem maior. É uma perspectiva. Você quer um exemplo? Há 1 ano e 3 meses atrás, eu estava em uma situação completamente diferente. E quando estourou a pandemia, ok, eu perdi tudo. Eu fali. Se vocês verem alguns vídeos atrás, né, lá no começo, eu tinha um monte de livro e não tinha uma estante para livro. A mesa que eu trabalhava foi eu que construí. Existem pessoas boas, sim. Mas a gente só vê aquilo que a gente quer ver. Eu tive o apoio de um, eu tive o apoio de outro, e até hoje eu tenho esse apoio. Existem pessoas que veem com maus olhos? Sim. Claro. Claro que existe.
mas eu só consigo identificar nos outros aquilo que habita em mim. Tem pessoas maléficas? Tem. Só que a gente aqui caminha pelo caminho do bem. Só que a gente aqui trabalha do jeito certo. E se precisar discutir judicialmente, a gente discute também. A gente conversa. E se existem essas pessoas, não são elas que impedem você de conquistar a sua realidade, a sua satisfação. Porque também existem pessoas boas. Vamos ver aqui. Se tirar a tampa da caixa, lá estão os problemas que nos causam ansiedade. Exatamente. A ansiedade, Loren Baixinha, em si é um processo natural que todo ser humano tem, tá bom? Todo ser humano passa. E ela serviu, falo isso, né? Serviu para que a gente prevalecesse em um momento da história que nós éramos vulneráveis. Então, a ansiedade, ela não tem um fim de paralisar o sujeito. Ela altera o sistema nervoso do sujeito para que ele possa reagir mais rápido. Ou atacar, ou fugir. Olha que interessante. O problema que nós enfrentamos hoje é que o medo já não está mais relacionado a um fator ambiental, a uma fera selvagem. O nosso medo é intangível. O medo que nós criamos está relacionado à perda de um cargo, de não poder pagar as contas. O nosso medo está relacionado à perda de um ente querido, porque ele é frágil mediante a uma pandemia. O nosso medo está relacionado de uma forma subjetiva a cada experiência de vida. E quando esse medo deixa de ter um contato com a realidade, quando a mente começa a acreditar que existe um medo onde não existe, aí é um grande problema. Aí a nossa ansiedade se torna patológica. E se eu tenho essa situação com um medo no futuro, por causa de algo vivido no passado, eu passo a projetar no meu futuro a falência de todas as coisas, a perda de todas as coisas. E assim culmina em deixar de viver o meu presente. O que você está falando? Estou falando de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, num fluxo de pensamentos que nos impede de viver, de sentir prazer. E a pessoa se prende tanto àquilo, se prende tanto a essa situação, nós estamos falando muito disso, ela se prende tanto a essa situação, né? Não consegue libertar, que quando acaba-se essa perspectiva, esses problemas, ela busca algo, ou em uma conversa, ou em uma situação, para quê? Para que ela continue projetando algo negativo, um medo no futuro. Reconhecer a perda é o primeiro passo para a nova conquista. Se liberte. Adriana Folador, o pior é quando você quer sair de uma situação que não consegue. Sempre existe um meio, tá? Sempre existe uma forma de lidar. Tá? É óbvio que algumas situações aos quais vivenciamos, ela não tem volta. Tá?
Pô, Rafael, do que você está falando? Eu estou falando do quê? Ó, que nós vamos ter que lidar com as consequências de nossas escolhas e dos nossos atos pelo resto da vida. Existe uma frase que fala, e assim, eu não trago um trabalho espiritual, tá? Um trabalho psíquico, tá? Trabalho psicanalítico. Existe uma frase que traz o quê? Deus perdoa. O homem, às vezes. A natureza não. A natureza não. Se você passar 20 anos da sua vida fumando 3 carteiras de cigarro por dia, você vai desenvolver um problema com isso. Se numa balada alguém sai, faz sexo sem camisinha, ou vai engravidar ou vai pegar um DST. Covid. Se você tem alguma vulnerabilidade contrair Covid, alguma grande probabilidade. Tá? Mas existe um meio sim. Tá? Existe um meio sim. Você precisa desenvolver essa outra perspectiva. Neste momento, nós estamos olhando só para um lado. Uma visão de túnel, de cabresto aqui. Ó. Coloquei um cabresto, eu só estou vendo aquilo ali. Que não tem como, não dá, não consigo. Mas existem sim outras possibilidades. Por que você fala isso? Com base em que você fala isso? Você não conhece a minha vida. Existem pessoas que passaram por situações iguais ou piores e superaram. Quando a resposta não está em mim, ela está fora de mim. Então eu vou estudar biografia, eu vou estudar filosofia, eu vou estudar psicanálise, eu vou conversar com quem já passou por isso, eu vou buscar um grupo de ajuda. Reconhecer é o primeiro passo. Eu tenho que buscar recursos para que eu possa me desenvolver. Boa noite, Érica Germano. Boa noite, Roseli Benini. Mas nem sempre podemos afastar essa pedra que está em cima de nós, por mais que a gente queira. Tá? Como eu te falei, né? Existem situações, existem escolhas, existe essa vivência que nós devemos coexistir com os resultados dos nossos comportamentos. Tá? Então nós colhemos frutos sim. Então se uma pessoa ela errou, né? Vou no exemplo extremo, uma pessoa cometeu um furto, né? E posteriormente surgiu um BO, ela vai ter que cumprir esse BO. Não é porque ela reconheceu que o comportamento está errado que vai assumir a responsabilidade mediante a sua escolha. A pedra aqui é de algo que nos limita. Algo que nós estamos mantendo aqui e que não nos traz mais benefícios como outrora. Algo que já está fora do contexto em qual vivenciamos. Tá bom? Mira Honorato, boa noite. Prazer, Mira Honorato. Não perdi ninguém, mas ter com quem dividir isso tudo é muito importante, pois a dor é passageira, mas a palavra conforta e aquece a alma. Muito, muito bonito, Mira. Muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. Tá? Muito obrigado pelo seu compartilhar. Eu reconheço que tudo que compartilhei e passo é tudo fruto das minhas escolhas. Mas nós não precisamos. A dor ela é inevitável, mas o sofrer é opcional. Nós devemos encontrar um meio, tá? Aí barra o psicanalista, porque eu não posso viver
por vocês. Nós devemos encontrar um meio de lidar com essa realidade a qual vivenciamos. Tá? Pô, eu errei, fiz uma escolha. Eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha realidade. Realidade, reconhecer, perda, lidar. Reconhecer é só o primeiro passo. É só o primeiro passo que a gente dá. Só demos um passo, é só um passo. Vai ter os próximos, mas é só o primeiro passo. Né? Para que eu conquiste a satisfação e o bem-estar tão prazeroso. Por que é tão difícil sair de uma situação que era a sua rotina? Por que é tão difícil? Tá? Porque nós investimos energia nessa situação, assim, vamos por assim dizer. Então, de certa forma, ela fazia parte de nós. No caso de um relacionamento, quando eu lavo louça, eu penso. Quando eu vou ao mercado, penso. E, de certa forma, está presente a todo momento em minha vida. No caso de um status social também. Eu vou fazer isso por causa disso. No caso de uma empresa também não, eu preciso disso, disso, disso. Porque é difícil, porque nós investimos energia. E devemos sim não negar essa dor. Para quê? Para que haja esse desinvestimento e eu me liberte. Então, por um tempo, vai doer. É difícil reconhecer essa perda. É difícil, é difícil, é difícil, leva muito tempo. E você vai perceber que não é nada externo. Não é nada externo que você faça que vai mudar a sua realidade. É um processo interno que faz com que você perceba esse mundo de uma outra maneira. Por isso que muitas vezes é necessário um acompanhamento para que eu possa construir essa percepção em mim e alcançar algo produtivo e algo prazeroso. Nós não deixamos de amar. Tá? Por mais que eu desinvista essa energia, eu sempre vou lembrar com bons olhos daquele que me acompanhou. Ou eu vou ter uma saudade gostosa daquele momento e comportamento vivido. Mas nós, ao ressignificar, nós podemos olhar para o passado de uma outra maneira. Com satisfação pela oportunidade dada de ter vivido aquele momento. Eu aceito a perda para que eu possa continuar vivendo. E muitas vezes o processo não depende de mim. Muitas vezes não, o processo não depende. É algo que ocorre de uma forma inconsciente. Eu posso limpar a ferida, passar o medicamento, fazer o curativo, mas não sou eu que regenero. Eu posso tirar a pedra, preparar o terreno, plantar a semente, regar, mas não sou eu que dou o crescimento. Mas se eu não fazer a minha parte, tanto a ferida quanto a flor, algo bom não vai acontecer. Quando algo está fora do lugar, impede que outra coisa aconteça. Tá bom? E é difícil. Adriana Folador aqui.
Obrigado pelo carinho que tem. Obrigado, Lourinho Baixinha. Obrigado. Obrigado vocês, né, por me acompanhar. Mena, perdão. Tinha uma Lena que me acompanhava. Menagião, assim, nós somos um cristal quebrado, né? Nós somos um papel amassado. Tem um papelzinho aqui. A vida nos apresenta a diversidade. Se eu faço o tratamento, se eu faço o curativo, ainda assim fica a marca. Por um tempo, nos dá a impressão que a ferida ainda sangra, ainda pulsa. E por um tempo vai sangrar. Até que eu possa estancar aquilo. Até que minha psique possa encontrar um meio de lidar com aquilo. De aceitar essa realidade. Essa nova realidade. Tá bom? Nós temos sim essa marca. Nós somos um cristal quebrado. Algumas coisas, elas não têm volta. Foi aquele momento que nós devemos ser gratos por ter vivido. Mas vivenciar de novo não dá. Tá bom? A Benini fala: Menagião, uma cicatriz é por toda a vida. E nós aprendemos com ela. Obrigado, Roseli Benini. Uma marca fica como aprendizado. Ok. Vamos ver o que a Adriana Folador nos fala. Me sinto como uma ostra que não consigo sair da casca. Admito, tenho medo de sair, talvez seja como a ouvir de uma pessoa que isso é síndrome de Estocolmo. E ela sabe disso, de quem estou falando. Tá? Busque auxílio de um profissional. Tá bom? Busque auxílio de um profissional. Tá? Busque um tratamento profissional, busque uma avaliação profissional. Quem faz teste psicológico é psicólogo, tá bom? Busque essa avaliação profissional. Na psicanálise, nós não rotulamos, tá bom? Nós não rotulamos. Não existe rótulo aqui. Por quê? Porque eu me adequo ao rótulo, né? E tudo o meu comportamento vai ser justificado pelo rótulo que foi dado. Nós não rotulamos. Nós não rotulamos. Tá? Nós não rotulamos aqui. Então nós devemos buscar sim o conhecimento mediante aquilo que estamos passando e entender o porquê estamos passando por isso. Tá ok? Então entre em contato com um psicólogo, psiquiatra, o que você acha melhor, mas busque a opinião de um profissional com o respaldo daquilo que está falando. Tá bom? Não sei se tem alguma coisa a ver com o que vou falar. Pessoal, tem um atendimento agora às 20, vai estar legal a live. Só vou ler esses dois comentários. O que vou falar, mas desde meu marido faleceu há 2 anos e meio atrás, minha vida parou. E juro que tento mudar isso, mas não consigo. Meus pesos, Miss Érica Germano. Características do luto vivenciado. Uma perda do interesse no mundo externo. Ok? Então, antes a energia nutrida para aquilo que nos chamava a atenção não existe mais. Freud explica que é como uma sombra pairando sobre o ego. E eu trago aqui uma
uma ilustração de como se fosse uma neblina que nos tira a cor da vida. Então, dentro desse período, ainda estamos vivenciando o processo do luto. O processo do luto. Tá? A vida não parou. Encontre um meio, uma direção. Eu não sei para onde caminhar, mas dê mais um passo. Tá? É só mais um passo. Para concluir, pessoal, quando amassamos um papel como você fez, agora esse papel nunca mais fica igual. Exatamente. Então, nós trazemos a marca, nós trazemos as marcas de tudo aquilo que vivenciamos, que experienciamos. Tá? Queridos, Adriana Folador, depois eu respondo sua questão, eu vou trabalhar um pouquinho mais, um pouco, tá? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção. Se precisar de mim, me chama, tá bom? Me chama, será uma honra. Conta comigo sempre. Tá? Muito obrigado mesmo. Gratidão a vocês. Sabedoria para reconhecer a perda, serenidade para encarar o processo e pé no chão. Tá? Aceite essa realidade, para que a gente possa alcançar essa nova conquista. Muito obrigado a todos, boa noite, tchau, tchau.